Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou aqui com o Vonei Prado e hoje temos um convidado especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado, sempre falar aí do nosso parceiro, o Ortocrim, que está aí com a gente para garantir uma boa noite de sono e com isso a gente garantir as atividades, né, o desempenho aí, não só na atividade física, mas em todas as atividades diárias, né? Então agora falar aí do nosso convidado, tá aí Thales Medeiros, campeão mundial de duatlon. Prazer você estar aí com a gente, Thales. Falar um pouquinho da sua história, seus treinos, né, desmistificar um pouco aí a questão do ciclismo com a corrida, né, os benefícios, até que ponto que o ciclismo ajuda na corrida, até que ponto que, né, vai atrapalhar, né? Bem-vindo aí, Thales. Vamos lá. Heleno, obrigado. Vonei, obrigado pelo convite, né? Vai ser um prazer conversar com vocês hoje aqui, falar um pouco da minha experiência com corrida e ciclismo, né? E aí a gente vai poder desmistificar um pouco os aspectos de treinamento sobre isso e a minha experiência, né, com o tempo. Com certeza. Ô, Thales, só pra gente comentar, tem muita gente que tá assistindo a gente não sabe o que é uma prova de duatlon, né? E a prova que você ganhou. Como é que são as metragens? Eu não lembro qual foi a metragem do duatlon. Explica um pouquinho pra gente qual foi o ano, como é que foi isso. Então, eu fui campeão mundial de duatlon esse ano, né, em junho, lá em Pontevedra, na Espanha. E eu fui na distância clássica do duatlon, né, que é o 10 km de corrida, o 40 km de bike, na modalidade contra-relógio, né, não é permitido vácuo. Ah, não é permitido vácuo? Não. E aí, obviamente, uma bike de contra-relógio faz total diferença. Uhum. E depois mais 5 km de corrida. Então, assim, em tempo de exposição, é uma prova de aproximadamente 2 horas de duração. Né? Pesado. É pesado. E aí você tem a prova sprint também, né? Que acontece, existem os mundiais também, é outra distância muito comum, que aí são as metades, né? São 5, 20 e 2,5. Esse é o duatlon, né? Que é uma modalidade derivada do triatlon, né? Muito comum na Europa em função das dificuldades de executar o triatlon no período de inverno, né? Em tempo com frio muito rigoroso. E muitas vezes também, né, o duatlon para aqueles atletas, né, que não tiveram tanto sucesso na natação. No triatlon, né? Eu acho que muitas vezes pode ter sido seu caso também, né? Você fez o triatlon, mas a natação era aquela... Foi o meu caso, né? Quando eu comecei a treinar, eu comecei na corrida, né? Mas aí como eu tava trabalhando junto com o Bruno Cury na época, isso lá em 2006, né, eu comecei a ir pro triatlo, né, lentamente eu fui migrando pro triatlo, mas, né, a natação realmente nunca foi a modalidade que eu me desempenhava bem, e aí também eu fui vendo que na corrida e no ciclismo, eu fui melhorando... Sobressaindo, né? Sobressaindo, então acabei abraçando a modalidade, sabe, em função da própria natureza da minha performance. Isso que eu ia te perguntar, Thales, quando para o povo entender, quanto tempo tem que você tá, né, nessa estrada aí do duatlon? Olha, duatlon eu comecei oficialmente a partir de 2007. Foi o primeiro duatlon que eu fiz, foi lá na Avenida dos Andradas, um Copa Minas duatlon. Eu lembro desse duatlon. E aí eu fui, na verdade, como revezamento, olha que legal. Eu só fazia corrida ainda e eu fui revezando com o Guilherme Balesteros. Demais. Entendeu? E ele pedalou e a gente acabou ganhando no revezamento. E aí, a partir daí, então, eu comecei a me dedicar a treinamento de duatlon, né? Já são 15 anos. 15 anos aí. Isso aí pro pessoal ver que o lastro também, né? Que as coisas não são que a gente vai falar, exatamente. As coisas não são construídas de uma hora para outra. Você chegar aí, você foi campeão de duatlon esse ano, mas você foi campeão de duatlon um ano anterior também, não foi? Esse foi a minha 5ª medalha em campeonatos mundiais, né? Eu até então não tinha sido campeão mundial. Ah, você não tinha sido campeão mundial? Não, essa foi a primeira vez. Eu fui vice-campeão mundial em 2015 e 2016, na distância sprint. E aí agora eu vim em 2023 e 2024 com o bronze e o 25 agora sendo campeão mundial. Você vê que a construção é demorada, nada de um dia para o outro, né? Nada é mágico, né? E para quem não sabe, a prova de duatlon é uma prova doída demais, porque você corre igual aí, você vai falar um pouco disso, mas correr 10 km, aí você sobe na bicicleta, vai fazer um contra-relógio de 40 km, quer dizer, 1 hora de pedal aí para mais, dependendo, um pouco menos. Imagina que você vai sair por 5. Não, que você tá sua perna. É igual o quilômetro 30 da maratona, tá toda emborrachada a perna.
né? Só que você ainda tem que fazer força, né? Ainda tem que fazer você muita administra, e agora você não pode administrar. Pois é. Isso é uma coisa interessante, Thales, porque é o seguinte, você falou uma prova de 2 horas de duração. A gente transferir para uma corrida, uma maratona só, você correr 2 horas, você está correndo longe, não é longe do limiar, mas uma velocidade próxima do limiar, mas abaixo. Agora, numa prova de duatlon, como é que é isso? Como é que é os 10 km, os primeiros 10 km? Você não corre no limiar, você corre acima do limiar, não corre? Você corre um pouco acima, né? Se você está indo para uma prova de duatlon standard, que é essa do 10:45, você acaba correndo um pouco, né, acima, né? Um pouco acima, você quer falar mais rápido? Não, mais lento, mais né? lento, tá. Você corre um pouco mais lento, né? Porque você precisa dosar essa energia e a prova ela é uma prova bastante estável, né? Porque como não vale vácuo no ciclismo, não adianta você fazer um 10K rápido em função de um pelotão, né, de frente para poder fugir dos demais atletas, que isso não vai fazer efeito. Então é uma prova onde você monta a sua própria estratégia e segue ela do início ao fim. Diferentemente se fosse uma prova sprint, né? Mas depende muito das características dos demais atletas que você encontra numa prova como essa. Você precisa às vezes pensar em fazer às vezes um 10K mais forte do que você estava planejando para poder conseguir tornar desconfortável a prova para um cara que é especialista na bike, por exemplo, para ele não ir com a perna tão leve, né, tão fresca ainda para e abrir uma distância grande no ciclismo, né? Exato. Mesmo entendeu? porque a parte final da prova, a corrida é menor. E aí, né, vai... Então, ou seja, você tem que analisar até a estratégia na prova do duatlon é muito importante, né? Você analisar a estratégia, assim, e você tem que ter em mente que essa estratégia que você planejou, ela pode ser alterada na largada, né? Na hora que você vê os seus concorrentes e tudo, você tem que, talvez, fazer alguma adaptação nessa estratégia que você já tinha planejado, né? Com certeza. Esse ano aconteceu isso comigo, na Alemanha, num outro mundial de distância mais longa ainda, que era de 10 km, 60 de bike e depois mais 10 km de corrida. Nossa. O que aconteceu? Eu tive um problema mecânico na bike, logo quando eu entrei na transição 1 para poder iniciar o ciclismo. Bom, resolvido o problema, que demorou quase 5 minutos, eu vi a minha prova praticamente perdida. Mas aí o que eu resolvi adotar de estratégia? Bom, eu vou entregar tudo que eu tenho agora na bike, independente do que aconteça para o final, mas vou fazer um ciclismo bem agressivo. E aí que me vire nos 10 km finais para entregar a prova, entendeu? Então, às vezes, as coisas realmente acontecem, mudanças que às vezes você não espera, elas podem acontecer, e aí você tem que pensar, o que eu vou fazer? Então, Sim. acontece. Sim. Ô Thales, agora a gente entrando aí, só para poder o pessoal entender, como é que é? Esses 10 km você fez em quanto tempo? A prova foi plana? Como é que é? Era uma prova com um circuito de 4 voltas de 2,5 km, né, para poder passar sempre no centro histórico lá de Pontevedra, mas tinha algumas ladeiras, né, mas praticamente dava para dizer que era uma prova para fazer com um bom tempo. Então eu terminei esses 10 km com 34,20. Né, 34,20. Que é algo em torno de 3,26 por quilômetro, né? Para depois montar na bike. E essa bike é o mesmo trajeto? Aí o trajeto da bike ia para uma estrada, nós tínhamos 2 voltas de 20 quilômetros, porém esses 20 quilômetros eles eram feitos de uma forma, o seguinte, você vai 10 quilômetros na estrada, retorna 180 graus e volta mais 10 quilômetros até... Você tinha 2 retornos de 180, na verdade, durante... Você fazia. Então, ou seja, era simples, porém esses 10 quilômetros era de puro aclive. Então você ia ganhando altimetria o tempo inteiro na ida. Quando você chegava no topo, você voltava e aí voltava descendo. Então, era rápida a descida, mas o problema é que a subida também era muito dura. Então não dava para poder estabilizar uma potência, né, uma intensidade durante toda a prova. Qual foi a média de quilômetros por hora que você manteve nos 40 quilômetros? Dado o percurso, foi algo próximo de 39 km por hora. Entendi. O que não a gente pode pensar numa prova plana, dá para se fazer muito mais, mas o perfil dessa prova em Pontevedra era um perfil bem desafiador. E você chegava quanto com a sua potência média em watts? A média no percurso inteiro girou em torno de 250 watts. 250. Média. O que para mim, que tem 62 quilos, é considerável. Dá bem mais de 4 watts por quilo. Isso é uma coisa que o pessoal tem que entender, né? Porque muitas vezes você tem um ciclista, né, ou uma pessoa que vai pedalar,
sempre é interessante a relação peso-potência, né? Porque você falou 62 quilos, então você vai dar mais de 4 watts por quilo, que é bem alto. Agora, pensar aí com um ciclista profissional, né, do Tour de France, chega a fazer 6, né? 5,5, 6 watts por quilo. 6 e vai pra cima. Por 5 horas, né? 4 horas, é um absurdo, né? Durante vários dias. Dias. A recuperação tem que ter uma ajuda nessa recuperação aí, né? Nossa senhora. E aí, Thales, você fez isso aí, 250, e aí você corre a segunda corrida de 5 km, você correu para quanto tempo? Então, como eu cheguei junto com um português, né, disputando ali na época o título, eu tentei sair forte. Acabei finalizando com 17,20, se eu não estiver enganado agora, mas foi abaixo de 17,30. 2 voltas de 2,5. Mas assim, a primeira volta eu fiz razoavelmente mais forte, e aí depois quando eu vi que eu tava com a prova já sob controle, né, aí eu falei, não, agora chega, não preciso mais, vamos tirar um pouco o pé, até mesmo para não ter nenhum inesperado aí no meio do caminho. Que eu tava até comentando com o Thales aqui mais um pouco antes, muita gente acha, por ser uma distância menor, os 5 km, né, na última perna, que ele vai correr muito mais rápido. E às vezes nem mais rápido ele corre que o 10K, porque o acúmulo que vem das provas anteriores, né, do 10 km e do 40, talvez você não faz. O cara, ele correu mesmo tirando o pé praticamente no mesmo ritmo. Então isso é muito bom, cara. Ele teve um 3,28, pensar no 3,20. É porque aí que a gente tem que pensar, até trazendo para uma prova de corrida ou qualquer outra, é o acúmulo, o cansaço acumulado. Exato. Então, o final, muitas vezes, a pessoa acha assim, você vai correr mais rápido. Na realidade, você fez um esforço mais alto, né? Você correu 5 um esforço mais alto, mas um ritmo praticamente igual. Mesmo. Exato. É o que a gente fala de uma prova, qualquer prova de maratona ou de 21 quilômetros. Você dividia a prova em 3 terços, né? Os últimos 7 quilômetros na prova de meia maratona, você estava num pace estável. Só que é um esforço progressivo. Exato. Por causa do cansaço que você está acumulado. Então, os seus 5 quilômetros finais ali, se você corre muito mais rápido do que os primeiros 10, possivelmente teve alguma coisa na bike, a bike não foi tão forte, né? Ou então, os primeiros 10 quilômetros você estava correndo bem, você segurou bem. Então, é o que você falou, é muito relacionado à sua estratégia daquele dia, daquela prova. Né? Exato. Depende muito da altimetria. E nesse caso foi o que aconteceu, né? A primeira volta era uma volta rápida para poder tentar garantir, e como eu sabia que eu tinha uma segunda corrida muito boa, estava bem treinado para poder fazer essa segunda corrida rápida, eu já fiz a primeira metade, né, dela mais forte, considerando que eu conhecia que esse meu adversário não era um corredor tão bom, né, se eu comparasse ele comigo na época, eu acreditava que eu corria melhor que ele, então eu já tentei definir logo para não deixar, né, a coisa ser finalizada num sprint, que aí talvez eu não fosse a minha chance. Aí todo mundo, né, pode crescer. Ô, Thales, vamos entrar agora na parte da preparação, né, do treinamento, que eu acho que aí como é que é a sua divisão de treinos aí, uma rotina sua semanal? Você pode incluir, inclusive, trabalho de fortalecimento, mas vamos basicamente falar como é que é corrida e ciclismo, como é que é a sua divisão de treinos, e depois de ver como é que são o perfil desses treinos. Aí. Helena, basicamente hoje eu corro 3 vezes por semana, às vezes 4, mas nunca mais do que isso. É bem que uma regra bem definida. E no ciclismo eu hoje treino de 4 a 5 sessões por semana. Entendeu? É muito difícil eu passar de 5. Até posso em algum momento da preparação, mas é raro. Então, se a gente pensar em um volume máximo por semana, 5 de bike com 4 de corrida, são 9 sessões de treino ao longo de uma semana. E, em geral, eu coloco aí mais 3 sessões de treinamento de força. Tá. Isso aí vamos dizer assim, é um baseline para mim. Semana mais leve ou semana mais pesada, mas é um padrão para mim hoje. Legal. E os seus treinos de pedal você faz no rolo ou você vai para a estrada? Algumas vezes eu uso muito rolo, sabe? Algumas situações, por exemplo, nós estamos numa época que em Belo Horizonte, semana passada, tem chovido bastante. Então eu tenho treinado só no rolo. Porque às vezes você vai sair de casa, vai pegar chuva, isso vai inevitavelmente modificar a dinâmica da sua pedalada. Sim. Você vai pedalar com mais cautela, você vai evitar, né? Sujar toda, a bike vai sujar. E acaba que a intensidade você nem alcança, porque você tem que tomar tanto cuidado com a estrada, que aí o seu treino acaba não sendo executado. Perde a qualidade. Então,
mesmo que naquele momento não esteja chovendo, mas eu vejo que o tempo não está muito seguro, eu vou pro rolo, tenho um bom rolo em casa e faço o treino Faço todo o controle de potência, tudo ali. todo, né? A gente usa aí, além do treino físico, entra o treino mental, né, cara? Porque Sim. o cara pedalar no rolo, pegar um longo no rolo, pelo amor de Deus, né? É um treino... Hoje de manhã eu fiz 1h30, não é um treino longo, mas era um treino que tinha 10 minutos, né, em 3 blocos de 10 minutos, onde os primeiros 15 segundos era sprint máximo, e aí depois 1 minuto e 45 no Z3, e aí depois repetia isso durante 10 minutos. Né? Então, torna diversificada o treinamento, mas é um treinamento desgastante. Você fazer isso no rolo, às vezes é mais difícil de manter do que você fizer isso na estrada, né? Na rua, às vezes você para, tem um sinal, você tem descida, né? Então, é mais simples. No rolo, o tempo inteiro você tá pedalando. Tá fazendo força. Nesse ponto é bem efetivo o treinamento do rolo. O que é difícil, eu não sei como é que você faz, porque as experiências que a gente tem treinando em bike indoor é a troca de calor, né? Então, se você não tá num ambiente climatizado, você tem que tacar um ventilador na sua perna, na sua cabeça ali, porque senão chega um momento que esse calor ele passa a ser limitante, né, com o seu desempenho. Você sua pra caramba. Eu já cheguei 1 hora de bike, eu pedi ali 2,5 litros por treino, né? Com certeza, não, eu uso um ventilador na cara, entendeu? Cara. No início pode parecer que tá demais, mas é só nos primeiros 10 minutos. Enquanto você tá aquecendo. Passou aquele tempo, você já sente que aquilo ali é o mínimo que você precisa. Então, realmente, você tem que ter um ambiente, senão você não suporta ficar naquela condição. Vai ser só um treino leve, né, cara? Mesmo um treino leve, fica um treino desconfortável, né? Mas assim, no caso dessa divisão sua, Thales, nos treinos de corrida, né, você colocou 3 vezes na semana, então teoricamente nesses 3 treinos são 3 treinos com qualidade, treinos, né, que você dá pancadaria no treino de corrida. Né, assim, pensando dentro disso. Considerando que as minhas provas-alvo, elas estão ali entre os 5 e os 10 quilômetros, né, na maioria das vezes, são treinos intervalados, né, mais curtos ou um pouco mais longos, são treinos trabalhando em velocidade de limiar anaeróbico e às vezes alguns treinos longos, mas mesmo assim, dependendo do momento da minha preparação, eu nem tenho um treino longo. Às vezes eu tenho 2 tipos de treinos intervalados, alguns intervalados girando em torno mais próximo de um pace de 10K e outros intervalados mais próximos dos 5K, com alguns estímulos próximos da velocidade de 3K. Às vezes nem o treino longo eu ando fazendo nos últimos anos, né? Dependendo dali do momento da preparação. Então, mas gira em torno desses 3, sabe? Essas 3. Esse treino, quando a gente fala em treino longo, aí você fala em quanto tempo de exposição? Pra mim, nunca passou muito de 1h30. 1h30. Aí você tem que entender que 1h30 pro Thales são 24 km mais ou menos, né? 22, 24. Né? Há uns anos atrás era, né? Pô, já diminuiu, Thales? Não. Eu não sei como é que tá hoje. Mas um treino longo pra mim, acho que um 4h20, 4h15 é uma rodagem ok, sem exagero. Mas também... Mas com conforto também, né? Esse exato. ritmo acaba sendo um ritmo confortável pro Thales, 4h20. Eu acho que o pessoal quem tá escutando e vendo a gente aí, tem que pensar o seguinte, ele é um atleta que corre 10 km abaixo de 35. E corre 5 km abaixo de 17. 16 baixo, né? Já correu várias vezes abaixo de 16. E os seus treinos longos... na prova pura, né? Você parar pra pensar. Na prova pura. O Thales, 5K pura, já fez abaixo de 16. Fez abaixo de 16. Já fez 33 também, não já? Já fez 33. Na casa de 33 também. Já fez 32. Uns 10 mil, então. Eu consegui fazer 32 2 vezes na minha vida. E abaixo de 16, então, 3 vezes. Sim. É um outro corredor, né, cara? Você parar pra pensar. E nessa época, Thales, legal você tocar nisso. Nessa época dessas marcas suas, você já era do duathlon ou você era só corredor? E aí, emendando a pergunta aqui, nessa época, você também só treinava 3 vezes na semana ou você corria mais vezes na semana? Eu lembro bem que esse meu auge como corredor foi por volta de 2012. Eu tive outras marcas excelentes também anos depois, 2015. Você teve meia muito boa, né? Qual que é a sua marca na meia? Eu tenho um 12 alto em Brasília, tenho um 13 baixo em São Paulo, né? Um 12, um 13. Isso. Fez um 13 aqui, até que ele mandou em 2010. A primeira edição da meia de BH. E isso tem que ficar... O pessoal tem que prestar atenção. 1h13 na meia,
fazendo 3 treinos. Só que o que o pessoal, a galera gosta disso, todo mundo que tá assistindo também quer os atalhos, né? Pô, então o cara fez 1,13 na meia, então não precisa treinar mais, não. Né? Mas os outros 5 treinos que ele acabou de colocar, que é de pedal. E o preço que paga na bike. E o preço que paga na bike, mas e o preço que paga na corrida também, que é isso que, né? Vamos falar desses 3 treinos de corrida, como é que eram, e depois conciliando com a bike. Como é que você fazia isso? Então, nessa época, eu acho que era uma época que eu corria mais, mas eu acredito que o meu volume semanal de corrida não passava dos 50 quilômetros. Muito raramente eu chegava nos 60. Mas realmente eu corria mais nessa época. Hoje eu não corro isso. Até então praticamente não tinha nenhum tipo de lesão, que era um fator, que hoje é um fator que me limita em alguns aspectos, mas era isso, 3 a 4 vezes por semana, nunca passando de 50, 55 km por semana. Mas só um parênteses, se você parar pra pensar que ele treinando 3 vezes na semana, ele tinha um volume de entre 50 e 60, é um volume ok por sessão de treino, cara. Sim, porque vão pegar um longo dele ali perto de 24. Vão até tirar mais 20. Um pouco. Vão tirar 20 ali. Pois 20 já sobra 2 sessões de 15 para ele, 16. Exato, sobra 40. Se tiver mais 3 sessões, você vai ter um ali com aquecimento e mais a parte principal, mais 12, 13 quilômetros. Você tem 2 treinos desses, já foram 26 quilômetros embora. Você tem mais uma rodagem de 10. Eu falo assim, se ele fizer 3 treinos na semana, você coloca uma média dividida ali, vão tirar dos 60 e descer para 55. São 16 quilômetros, cara, de média. Então você joga um longo de 21, o cara faz 2 treinos de 15. Isso, com aquecimento. Um pouco mais de 15, porque 15, 30 com 21, 51. Então assim, e aí a pessoa vai eu treino 3 vezes, aí você vai ver o cara treinando 10 e 12. Aí tá com 30 na semana. Tá com 35, é completamente diferente. Sim. Né? Isso aí também tem que ser colocado e levado em conta nisso. Sim. Nessa época era isso. Mas era bem feito. E nessa época eu comecei a treinar bike com mais intensidade do que eu treinava antes, né? Então eu comecei a dar uma atenção um pouco maior ao ciclismo, né? Uma vez que foi a partir de 2012 que eu assumi o duatlon como o esporte principal para mim. Mas é basicamente isso, né? Assim, não mais do que 55 km por semana. E para o pessoal entender, como é que é a divisão? Vamos pegar aí, segunda-feira você faz o que de bike, terça você faz corrida, quarta bike, como é que é essa divisão e como é que é o perfil desses treinos aí? Poxa, vamos pensar aqui. Modelo básico. Um modelo básico de corrida para mim hoje é mais ou menos um treino na terça, na quinta e alguma coisa ali no sábado, né, de corrida. Os demais dias vão com ciclismo. Em geral, eu tenho a segunda-feira como um dia sem treino. Você descansa na segunda? Descansa. Em geral, é um dia realmente sem nada. A não ser um trabalho de força, eu vou lá e faço na academia. Mas aí na corrida, por exemplo, na terça-feira, a gente começa com um treino, por exemplo, um treino intervalado. Dependendo da época, começa a fazer alguns estímulos com variações de ritmo. Não chega a ser um fartlek, mas chega a ser uns intervalados não padrão do tipo 6 de 1000, né, a cada 3 minutos, mas alguma coisa do tipo 6 de 1000, porém os primeiros 300 metros num ritmo, a metade, os 500 metros, né, do meio mais rápido e depois baixa de novo a intensidade e termina os últimos 200 metros num nível mais leve, velocidade mais leve, oscilando o ritmo, muitas vezes acima e abaixo, né, da velocidade de 10km, por exemplo. Então, ou seja, é um intervalado, mas nesse intervalado ele tem uma oscilação. Tem vamos falar quase que um fartlek, né, uma variação de ritmo dentro do bloco. Né? Eu fiz muito isso nos últimos anos, né, quando eu estava treinando com um treinador espanhol, ele gostava muito dessa abordagem, sabe, de tornar o treino ele falava assim, vamos cambiar velocidades, né, então ele gostava muito de trabalhar assim comigo, né, especialmente na pista. E o que você acha que isso traz vamos falar de adaptação, de benefício para a prova? Olha, eu gosto até hoje de usar essa abordagem, mesmo já estando com outro treinador, porque a prova por si só, ela muda muito de ritmo. A prova de duatlon. A prova de duatlon. Vamos pensar no seguinte, né? Uma coisa é você estar correndo, competindo para buscar um lugar no pódio. E aí, muitas das vezes, você tem que pensar no que fazer para poder tentar, vamos dizer assim, desgastar aquele oponente, né, que está com você. Então, você começa a pensar, será que eu vou fazer o primeiro quilômetro acima? Porque às vezes para você é tolerável, você está acostumado a fazer isso, o primeiro quilômetro mais forte,
e o seu oponente não está acostumado com isso. Então você faz um primeiro quilômetro mais forte, desgasta, torna a prova desconfortável e até surpreende, fala assim, não é possível, esse ritmo não vai até o final. E aí acaba que você pode fazer com que esse atleta desista de te acompanhar e falar, não vou acompanhar, e depois você tira o pé de novo, só que agora você já criou o gap. E uma vez que você cria um gap desse, numa prova onde você tem muitas curvas, imagina num centro de uma cidade, na hora que você perde o contato visual com o atleta, o cara desiste. Entendi. Então às vezes não é que você vai tolerar fisiologicamente aquilo, mas é que mentalmente você... Interessante, você torna a prova desfavorável para o oponente. Na hora que você perde contato, realmente a coisa fica bem mais pesada. Você não consegue manter aquela garra que você tem quando o seu oponente já não está no Isso seu faz campeão. lembrar os dois britânicos, os irmãos, em 2012 foi campeão olímpico de triatlon, o Alistair Browley com o Johnny Browley. Lá em Londres, eles saíram, o primeiro quilômetro deles, saíram assim, estouro da boiada. Tipo, o ritmo era para 2:40, depois de ter nadado 1.500, pedalado 40. É aquele ritmo, mas assim, eles saíram justamente para dar aquela carteirada, né? E aí depois foram só os três juntos, os dois irmãos e o Javier Gomes juntos e o pelotão para trás, né? Então isso é uma coisa interessante. Agora, pensando nisso, Thales, numa corrida, só a corrida, você vê esse tipo também de estratégia de preparação, você vê isso válido também quando você não está buscando só numa prova, buscando pódio, por exemplo, você está correndo para fazer sua melhor marca. Eu acho que é um pouco diferente, né? Esse ano, por exemplo, eu fiz... eu estava na Inglaterra, né? E nós tivemos em março um evento lá que era chamado Podium Festival de 5 km, feito num circuito fechado, com voltas de 1 km. E aí os grupos largavam de acordo com a previsão de tempo de chegada. Então eu entrei num pelotão lá que seria por 16 minutos. E eu falei, vou fazer isso porque tem muito tempo que eu não corro nesse ritmo e eu não quero tentar nada mais ousado que isso não. Eu achei que já estava até bom demais tentar chegar nos 16 minutos. Falei, não vou fazer esse tempo nunca mais. E o que acontece? Numa prova igual essa, o nível de esforço que a gente se submete é algo assim, absurdo, né? Você larga com um monte de atleta, todo mundo... de alto nível. Todo mundo de alto nível, todo mundo ali almejando um sub-16. E nós estamos falando não é de 3, 10, 20 pessoas, nós estamos falando de 150 pessoas largando numa bateria onde todo mundo almeja fazer algo parecido com isso. Surreal. E o que acontece? A largada foi muito forte. Eu falei, se eu não for no ritmo desse pessoal, provavelmente eu vou ficar para trás e vou começar a ficar mentalmente desanimado em tentar sustentar um ritmo que era realmente muito acima do que eu estava esperando. E aconteceu exatamente o oposto. Eu fui na primeira volta de 1 km com esse grupo, né, vamos dizer assim, não perdi contato, né? Parecia uma fila indiana, de tão rápido que estava o ritmo. O pelotão estava espichado. E a primeira volta a gente passou para 3:04. Eu falei, ferrou, cara, 3:04 eu não vou durar muito tempo nisso aqui não. Mas esse treinamento intervalado com essas oscilações, acredito que me ajudou muito em tolerar esse nível de desconforto e essa, vamos dizer assim, essa alta intensidade que a prova se revelou para mim. Porque aí depois, em seguida, eu comecei a ter que correr de novo. Passei o segundo quilômetro para 3:07. Depois eu passei o próximo quilômetro para 3:10. Aí na hora que eu passei para 3:10 eu comecei a perceber que eu tava fraquejando, falei, falta mais 2 quilômetros, o peito tava queimando, a perna tava endurecendo. Aí eu voltei e fiz mais 1 quilômetro para 3:05. Ou seja, variou, mas variou por quê? Porque o grupo estava me chamando para isso. Tava um pelotão que se eu não fizesse aquilo que eles estavam fazendo, eu ia ficar para trás. Então não foi uma prova estável, como poderia ser, né? Normalmente a ideia de um 5K seria você planejar sair no pace certo, né? O pace previsto e seguir nele do início ao fim. É a maneira mais econômica de se ir. Mais econômica. Mas eu tive que ir de acordo como o grupo foi, porque senão eu ficaria para trás e provavelmente eu não toleraria sozinho em fazer o que eu fiz. Terminamos com 15:56, depois de 13 anos, voltei a fazer um sub-16. Eu lembro quando você mandou isso aí, o vídeo lá, nível altíssimo. Nível altíssimo. Eu terminei em 46º lugar na bateria.
Nossa Senhora. O vencedor fez 15:15, eu fiz 15:56, e aí nesse meio... 40 pessoas em 30 segundos. É muita coisa. É, cara. Foi bacana. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque sempre o pessoal pergunta qual que é a melhor estratégia de prova. E a gente pensando na estratégia individual, quando você está correndo, principalmente provas mais longas, igual a gente pensa em maratona, eu vejo que essas oscilações, o preço fica mais alto, né? Oscilação, porque os 5 km é uma prova de 16, 18, 20 minutos. Então, uma prova que tem uma participação da via anaeróbia maior. Então, igual você falou, os treinos intervalados te dão coragem e te dão preparação emocional, né? Mental. Parte mental, exatamente. Para poder ver que você aprendeu a tolerar aquela dor, aquele desconforto ali. E até o corpo também acostuma, né? A fazer força depois de estar muito cansado, ele sabe. E mentalmente você sabe que você tem condição de voltar para um ritmo mais forte do que você já teve, que você já esteve. E porque você se prepara dessa forma. Sim. Né? Então, assim, mas assim, igual a gente está comentando aqui, que você está comentando, e o Thales falou, eu vejo isso aí como uma opção em uma situação onde você vai ter alguma ajuda, vamos colocar assim. Você tem um pelotão que vai correr mais forte, você tem... Ou então você tem um mental muito forte, porque a gente sabe, quando você sai para bater o recorde nas distâncias menores, vai chegar um momento que vai dar um pouco, né? Você vai ter esse problema de brigar um pouco com a queda de desempenho ali, de perder 3, 4 segundos de 1 quilômetro para o outro. E isso, se você não tiver mentalmente preparado e fisicamente preparado, sabendo que você consegue voltar para a situação anterior que você estava de um ritmo mais rápido, você joga a toalha, que você falou. Talvez se eu perdesse contato com a turma, eu ia fazer o quê? Desanimar e falar assim, pô, tá bom aqui para mim. E aí você deixaria de atingir uma meta que você teve condição de atingir, porque você jogou a toalha pela perda de motivação, vamos colocar assim. Sendo que preparado você estava pela forma que você estava treinando. Sim, concordo. Sem dúvida. E, Thales, pensando agora, você colocou os seus 3 treinos clássicos, né, que estão aí limiar, os treinos intervalados VO2 mais intenso, um pouco aí do seu treino longo. E no ciclismo, como é que fica essa divisão aí para poder fazer todo esse bolo aí? Então, como o duatlon é a minha modalidade principal, quase tudo que eu faço na corrida, eu também tenho que fazer na bike, né? Então a gente faz todo aquele trabalho de treinamento de intervalados, né? Treinamentos em ritmos de prova, com alguns contrarrelógios mais curtos, treinos longos. Então todo o mesmo princípio que a gente usa na corrida, a gente transfere isso para o ciclismo. Claro que tem algumas adaptações que têm que ser feitas, né? Mas o que eu faço na corrida, o que eu sempre fiz, eu também tinha que fazer na bike. Então, eu sempre fiz muito na bike, treinos intervalados, tanto mais extensivos quanto mais intensivos. Os treinos de contrarrelógio, às vezes de 15, 20 minutos, ou blocos do tipo 3 de 15 minutos em 90% do meu FTP, né, que é o meu limiar anaeróbico ali na bike. E o legal disso no ciclismo é que, como ele não é tão agressivo, né, a estrutura músculo-esquelética nossa, pelo menos para mim eu posso dizer, que eu consigo tolerar mais tempo de exposição nessas zonas altas, intensidade mais alta, do que na corrida. Então, se a gente olhar pro grosso de tudo isso, quando a gente mistura tudo isso, eu tenho muitas horas de treinamento em VO2, muitas horas de intensidades mais altas. Claro que não são as mesmas coisas, né? São modalidades distintas. Sim. Porém, quando você olha para a parte de capacidade aeróbica básica, isso sim tem uma contribuição muito grande. Muito grande. Entendeu? Então, esses mesmos aspectos da corrida eu sempre fiz eles no ciclismo. Só que como na bike nós estamos falando de uma modalidade que ela é muito eficiente mecanicamente, então eu consigo executar por muito mais horas. Sim. Então, ou seja, uma rodagem na bike é diferente de uma rodagem na corrida. Você vai rodar 1 hora na corrida. Na bike, você vai para rodar, você roda 2 horas. Então, quando você vai ver no final da semana, se eu tenho uma semana com 15 horas de treino, na minha corrida vão ser 3 horas e meia, 4 horas. Na bike vão girar próximo das 10 horas. Olha só. Mais que o dobro. Mais isso aí, isso que você está comentando faz total sentido. Eu fiz um cálculo desse, do tempo de exposição. Por exemplo, eu treinando 7 dias da semana, treinando para uma maratona, treinando num bom desempenho. Não dava 9 horas.
Por quê? É um longo no sábado de 2 horas e sobra nos outros 6 dias. A média dos outros dias, 1 hora por dia, pegando na terça-feira, quando você faz um treino de ritmo, 1h30. Então dá 9 horas de treino. Olha o tanto de tempo que você tem. Só a bike dele já é mais. Já é mais. Só o treino de bike. Você tem que contar o seguinte, e ainda você vai pegar que nessas 11 horas de bike dele, talvez 9 horas, 8 horas são intensidades mais altas. Ele consegue sustentar intensidades mais altas. Próximas do limiar, né? Assim, o longo vai estar abaixo, mas é um longo que você vai fazer um treino um tempo de exposição maior com a qualidade maior também. Sim. Né? Que o Thales acabou de colocar, você não tem o impacto da parte muscular e parte óssea. Sim. Então você consegue sustentar por mais tempo. E isso, assim, a gente tem, claro que muito menos experiência que ele treinando na bike, mas eu tenho 2, 3 anos pra cá que eu venho passando por isso. Eu machuco, eu vou pra bike. Eu consigo me virar um pouco. Ciclista, né? De bike indoor. Bike indoor ainda, sozinho, né? E aí você vai levando. E eu não tenho ainda essa força mental e essa capacidade física de sustentar o volume que você consegue, cara. Eu não consigo. Eu falo assim, eu vou pro treino e falo assim, eu tenho que fazer um treino longo hoje de bike. Cara, nunca passei de 1h30, 1h40. Não consigo passar. Você fez as 2 horinhas. Não vem falar isso, você fez. Juro pra você, cara, não consigo. Você fez as 2 horinhas. Você treinando pra Nova York agora, você fez. Então, como é que você tira esse coelho da cartola? Não, cara, falando sério, falando numa boa. É uma situação que é difícil. Mas eu também, é uma diferença que a gente comenta, né, Heleno? O pessoal fica assim, mas pô, como é que você consegue segurar na bicicleta? Eu não consigo. Aí você vai pensar, essa turma que fala dessa forma, você vai ver o cara, ele sobe numa bicicleta de ergométrica, ou ele sobe numa bicicleta de spinning, por exemplo, numa aula de spinning, e aí ele não tem controle nenhum do que ele está fazendo. Você vai pensar, por exemplo, eu giro ali, vou fazer um treino na bike, mesmo o treino no dia que eu vou girar 45, 50 minutos, eu estou sempre no mínimo ali a 200 watts de potência. Então, assim, querendo ou não, eu tô treinando realmente. Exatamente, eu não tô lá batendo perna. Eu não abro meu celular e fico lá mexendo no celular igual eu vejo gente fazendo. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não tô jogando meu tempo fora ali. Não, você tá usando a bike para treinamento mesmo. Tá fazendo o que seria na corrida Junk Miles, né? Exato. Não, você tá realmente aproveitando aquele tempo para poder desenvolver algumas capacidades importantes no ciclismo que podem te ajudar na corrida. Sim. E não se trata de, vamos dizer assim, de trocar uma coisa pela outra, né? Talvez a grande questão é isso, né? Pô, a bike vai me ajudar a correr melhor, no caso do Thales, por exemplo, né? E se eu conseguir fazer esses tempos, será que eu faria melhor se eu tivesse sem bike? Acredito que sim, mas acredito que sim, porque se eu pudesse correr mais, com certeza eu seria um corredor melhor, né? Mas, bom, aí a gente tem que ver em que ponto que a bike entra na história da pessoa. No meu caso, eu sou um atleta de duatlon, mas e se eu não fosse? Se eu fosse um corredor? Legal. Se eu fosse só um corredor, eu começo a esbarrar nos limites, por exemplo. Eu corro 4 vezes por semana. É um bom número para um atleta amador, para a maioria das pessoas. Perfeito. Quando você quer ficar melhor, quando você quer atingir níveis mais elevados, vamos partir para 5 semanas. Mas aí você começa a chegar numa zona de perigo. Será que 5 semanas... 5 vezes. 5 vezes por semana, será que isso não começa a flertar com lesão? Será que isso não começa a se tornar, às vezes, até desgastante para a pessoa mentalmente? Então é nessa hora que, às vezes, outras abordagens surgem. Não é uma questão de falar, não, vou correr agora só 3 vezes por semana e vou colocar agora bike no lugar de corrida. Não é isso, né? A gente sabe que não é essa, não é essa a história, entendeu? Sim. Você quer ser um bom corredor, você tem que correr. Legal. Quanto mais você pode correr, melhor. Mas você tem o seu teto, cada um tem o seu. Isso. E aí eu descobri o meu, por alguma razão, e aí cada um de nós cabe descobrir qual que é o teto dele. E aí, aonde que a bike entra? Ela entra como complemento mesmo, para poder acumular mais horas sem um trabalho aeróbico, sem que eu pudesse me desgastar fisicamente. E diminuir o risco de lesão. Claro. Diminuindo o risco de lesão, eu mantenho um dos fatores chaves do treinamento, que é a consistência. Exato. Se eu consigo treinar continuamente durante uma temporada inteira, provavelmente eu vou ser melhor do que um que corre 5 vezes por semana, mas que acaba tendo que parar um mês. Então a continuidade ela é fator fundamental, e às vezes a bike, para mim, ela me dá essa continuidade que eu percebi alguns anos atrás, após algumas lesões, passei a diminuir um pouco a corrida,
mantive os treinos chaves, que são os treinos mais importantes para minha modalidade, trabalhar VO2, trabalhar linear, e aquilo que eu não tinha o mesmo benefício para mim, eu descartei, e aí eu joguei mais tempo ainda no ciclismo. Hoje eu pedalo muito mais tempo do que eu pedalava 10 anos atrás. Sim, entendi. E tem que lembrar, porque muito do público hoje que assiste a gente, e também que o pessoal no universo da corrida, são pessoas que correm distâncias maiores, né? 21, 42. Então não tem como, vamos pensar na maratona, de você ficar livre de volume de treino. Não tem como você ficar livre do pelo menos o seu treino longo. Exato. E expor o corpo a 2 horas, 2 horas e meia de corrida. Isso num período específico. Num período específico. Isso. Não tem jeito disso. Então, assim, o que acontece é que o ciclismo te traz essa base aeróbica ali. Você pode ter muito tempo de treino na semana de ciclismo, mas se você não fizer essa especificidade, então, por exemplo, se você talvez fosse um duatleta de distância, que já teve aqueles duatlons de distância quase Ironman, não teve? Tem, é o Powerman Zofingen, na Suíça. Zofingen, isso. A primeira corrida ela é mais curta, são 10 quilômetros. Depois você tem 150 quilômetros de ciclismo. E 30 de corrida. Pois é, com um treino, com uma prova dessa, vocês têm 40 quilômetros de corrida na prova. Você tem o volume você não iria escapar de ter que aumentar seu volume semanal de corrida. E uma sessão também, né? E numa sessão. Tanto na semana, porque as adaptações, a gente sempre fala isso, não é só o volume semanal, mas é a adaptação do volume da sessão. Da sessão de treino, que é muito importante aí. Né? Então, isso aí que o pessoal tem que entender. Que às vezes a pessoa quantifica os volumes da semana, mas esquece muitas vezes de pensar no volume da sessão de treino. Exato. Né? Exatamente. 2 de 15 não é igual a 1 de 30. Não é igual a 1 de 30. Exatamente. Né? E mesmo 2 turnos. Mas eu treinei, eu tinha que fazer hoje 36 de manhã e 1 hora de tarde. Tinha que fazer 36 quilômetros hoje, 2 voltas na Pampulha. Mas eu fiz 18 de manhã e 18 da tarde. Não é a mesma coisa. Não é a mesma lógica. Não é não leva para o mesmo caminho linear. Né? E, Thales, perguntar agora, porque ultimamente a gente tem visto aí não sei se você chega a fazer testes de VO2. Você chega a fazer teste de VO2? Há muito tempo que não. Já fiz, mas há muito tempo não. A gente vê hoje, os maiores VO2 hoje são os dos ciclistas e os corredores, esquiadores de cross-country. Né? Inclusive saiu aí, hoje talvez o Pogacar tenha um maior VO2 aí, mais de 90 ml por quilo por minuto, mais alto que o dos corredores, e aí saiu aquela polêmica. Então, treinar ciclismo melhora a corrida. E eu queria ver o que você acha disso. A gente está conversando aqui, né? Se esse treinamento, o que de fato, o que mais te melhorou, o que você vê que mais te melhora no treino de ciclismo transferindo para a corrida? Bom, eu vou te dizer o seguinte, como eu sempre gostei muito das provas de duatlon standard, que se a gente tem que fazer um contrarrelógio de 40 quilômetros, todas as vezes que eu partia para uma sessão onde eu estava tentando mimetizar algo próximo de um contrarrelógio, por exemplo, 3 de 15 minutos, 3 de 20 ou 2 de 20 minutos, 2 de 25 minutos, eu estava sempre rodando bem próximo daquilo que é a intensidade do meu limiar anaeróbico na bike. Então, esse tipo de treino, para mim, né, para tentar transferir para a corrida, sempre foi o treino que eu considerava, assim, chave. Não só pela parte fisiológica, você está trabalhando seu limiar anaeróbico, que é meio que uma variável chave no treinamento esportivo para quem trabalha com esportes endurance, né? Mas é pela parte a parte mental, sabe? Você ficar na bike durante 20, 30 minutos tolerando um esforço, um desconforto, a sudorese excessiva, o calor do dia. Então, aquele esforço não é só fisiológico, sabe? O desconforto daquela sessão de treino, ele te fortalece de um jeito que a gente não consegue quantificar. Eu não vou encontrar na literatura um artigo que me diga exatamente o quanto que eu consigo transferir de um treino desse. Eu acho que é muito complicado, até porque depende muito do que a pessoa se adequa melhor. Vai muito do perfil de ciclista que a pessoa é e do corredor.
Mas, para mim, esse tipo de sessão, ele era chave, porque eu realmente entendia o quanto que eu estava sendo capaz de tolerar aquele esforço. Sim. E aí eu saía daquela sessão bem fortalecido, mentalmente quanto fisicamente. E tem aquilo também dos seus treinos longos aí, né, cara? Que acaba que você consegue ter mais treino longo, mais tempo de exposição no ciclismo que na corrida. Então, quando você vai pôr o pé no chão, você cria mais o fator de paciência, de lidar com aquilo, né? Pô, quando você fica lá, faz os seus longos aí, 2h30, 3 horas de pedal, você já chegou a fazer até longos maiores, né? Já, 3, 4 horas. 4 horas, você vê, e pedalando em um percentual que se for transferir, né, em termos de sensação de esforço, seria igual um esforço longo de corrida. Só que ele consegue fazer praticamente o dobro. O dobro. Praticamente Exatamente. Então, na hora que você põe um pé no chão para correr, você mentalmente fala, opa, peraí, eu já visitei essa zona de desconforto. E eu acho que você consegue fazer essas comparações, eu uso isso muito, né? E falo muito com o atleta que a gente está conversando, orientando em relação à prova, principalmente prova longa, exatamente isso. Leva na caixinha no seu bolso os momentos de desconforto que você passou na preparação, né? Quando você fala assim, pô, hoje eu vou correr aqui uma meia maratona, eu vou correr 75 minutos, mas, cara, são 75 minutos, mas eu já fiquei 4 horas pedalando. Sim. Né? O que é isso perto do que eu já passei? Você vai dizer, tem que ter paciência, e uma pessoa que passa por essa preparação, ela com certeza é uma pessoa que sabe lidar com esses momentos. Você aumenta a sua resiliência emocional. Para lidar com esses momentos mais difíceis, não tem dúvida disso. É porque a dificuldade ela vai aparecer. Vai aparecer, é inevitável. Eu falo assim, muito que a gente comenta, muita gente, o Heleno compartilha isso comigo, eu não falo com o aluno assim, leva só pensamento positivo, porque o pensamento ruim não vai vir. O pensamento ruim vai vir, ele vai chegar, a dificuldade vai chegar. O importante é você tirar ela rápido. É isso aí. Não adianta achar que se ela não vai chegar, ela vai chegar. Assim, pensamento ruim, talvez querer jogar a toalha, não é pra mim. Não, isso vai passar. Ao mesmo tempo que ele chega, você tem que tirar. Né? Não vai ser, eu não vou deixar ele chegar. Não, ele vai chegar. Porque vai ter momento difícil, vai ter dificuldade. Né? Você está preparando fisicamente e mentalmente para as dificuldades que você vai encarar no dia da sua prova, da sua preparação ali. E lembrar, né, Thales, Volney, que o ciclismo, assim como a corrida, é um esporte de muita dor. Muita dor. Quando você faz ele, quando você treina ciclismo, né? Então, assim, quem está assistindo aí, você só consegue um atleta desse igual o Thales, com essas marcas que ele tem, abaixo de 16 no 5, abaixo de 33 nos 10, 1,12 na meia, 1,12, 1,13, né? Com esse volume de treino que você nunca chegou a treinar 100 km por semana, 90 km por semana. Jamais. Né? Mas você treinava ciclismo, você só não girava. Então, isso contribui para você trazer mais adaptações, você aprender a lidar na pressão. Exato. Né? Aprender a lidar na pressão, porque a transferência não é só da gente pensar aí da adaptação central, que o seu coração fica mais forte, bombear mais o sangue, melhora o volume sistólico, né? Cria maior número de mitocôndrias, que melhora a sua respiração. Não é só fisiológico, né? Não. Então o mental aí é muito foda. Não, eu posso te relatar, eu tenho lembranças de sessões minhas de treino de ciclismo, especialmente o ciclismo, porque na corrida acaba que você, quando começa a entrar em fadiga, você vai desacelerando e você vai às vezes até parando. Na bike, por alguma razão, você está subindo escalando uma montanha. Eu não sei te explicar exatamente o quanto e como, mas é o número de vezes que eu já terminei treino de bike literalmente babando, sabe? Sim. A ponto de, assim, de não conseguir nem limpar a baba da boca, porque eu tava em um nível de fadiga tão elevado que eu pensava assim, não, realmente isso aqui é acima da média, sabe? O treinamento no ciclismo, nesse aspecto, porque às vezes você passa muitas horas em cima da bike. Sim. Então acaba que você realmente passa a treinar, por exemplo, treinos de VO2, eu já fiz coisas do tipo 25 minutos numa sessão só de VO2, numa semana. Pesado, cara. Entendeu? Pesado. É muito tempo, você divide aquilo ali em alguns intervalos de 3, 4 minutos, mas você faz aquilo 6 vezes. Exato. É duro demais. Realmente impressionante. E aí, bom, acaba que te dá outras coisas que muito mais do que fisiológicos, né? A questão de
de suportar uma carga que às vezes você não imaginava que você suportaria. Sim. E tem um fator, caso aí, né, Thales, que lá em 2014 eu lembro que você foi pra fazer uma maratona, né, cara? Foi. Eu lembro, a gente treinou, fizemos alguns longos. Não, mas aqui... Ele fez de propósito, ele falou, ele, vou pegar eles. Você tinha acabado de fazer um idoso, chegado na frente dele, não foi isso? Em 2014 eu fiz lá em São Paulo, fiz um I13. Então isso ele queria te devolver. Foi um I13 lá naquela da ASICS. A chegada lá do Jockey lá, te passei nos últimos quilômetros. Então tá explicado. Você falou, então vamos pra maratona que eu vou te mostrar. Foi. Não, e aí, mas é uma coisa interessante, porque você começou a treinar pra maratona, você não tinha aquele volume de treino, né? Mas você sempre tem uma constituição muito boa, né? Muscularmente, sua mecânica de corrida é muito boa. Sempre leve, muito sempre leve. Todos os fatores a favor. Mas aí tem uma coisa que hoje os estudos mostram, que esse aumento abrupto de volume da sessão, né? Porque eu lembro que a gente foi fazer uns treinos longos de 30 km, você fez 1, 2, e treinos longos encaixados, 4 minutos por quilômetro, 3,50, né? Que pra você era muito tranquilo, você rodava meia para 3,30, 3,25, 3,30, você estava rodando o longo a 4 por 1 pra você, ele era fácil. Só que eu lembro que na terceira semana você falou, não vou hoje não, você estava com a dor, você teve uma dor sacrilíaca, não foi? Foi no sacro, né? Eu tinha uma fratura por estresse, grau 4, eu realmente não tinha nem condição. O que aconteceu? Eu tinha acabado de ser vice-campeão mundial de duatlon na distância sprint. Uma prova completamente diferente, uma prova de quase 1 hora. Muito rápida. E aí eu falei, eu vou pra Maratona de Buenos Aires, dia 12 de outubro de 2014. É isso mesmo. Eu já tinha passagem comprada. Era o mesmo dia de Chicago. Exatamente, mesmo dia, você estava indo para Chicago. Estava indo para Chicago. E eu iria para Buenos Aires. Seria minha primeira maratona. E aí a meia de São Paulo, que foi por volta de junho, julho. Isso, final de julho. Foi alguma coisa assim. Ela serviu meio que um balizador para entender qual que era o meu teto naquele momento. Aí eu corri para 1,13. Achei que eu até ia correr mais rápido na época, mas como eu tava treinando pra maratona já, aquele já não me deixou tão rápido. Mas, o que acontece? Eu saí desse Mundial de Duathlon Sprint em final de abril, e aí eu comecei o ciclo pra maratona em junho. Então foi algo do tipo, de 15 dias de descanso do Mundial de Duathlon e comecei na segunda quinzena de junho. Então foi a segunda quinzena de junho, julho e agosto. Dia 28 de agosto, eu fui fazer o longo. Nós estávamos fazendo longo juntos, 32 quilômetros. Nós fizemos em 2 horas e acho que 8. Eu sei que os últimos quilômetros nós estávamos terminando para 3,50. Mas estava ok, parecia que estava ok. O cardio, lindo. Não, o cardio estava perfeito. E eu sempre tive o hábito de pegar a frequência cardíaca só como uma referência mesmo do nível de fadiga. Nunca foi meu balizador. Mas acabei o treino, estava perto do carro da HF ali, o corpo esfriou. Eu não consegui levantar a perna para poder subir o meio fio. Eu falei, aconteceu alguma coisa estranha. Pensei que tinha sido uma contratura, né? O corpo quente, eu não senti nada. Cara, eu não consegui ir para casa. Eu precisei de chamar um táxi, e o táxi não iria ali na Lagoa Seca. Eu fui até ali perto da padaria ali, naquela pracinha ali do Belvedere, e chamei um táxi dali. Quando eu cheguei em casa, eu tava caminhando por na mão na parede, porque eu não aguentava levantar a perna. Eu falei, tem algo muito estranho. Mas foi essa mudança, né? Eu fiz ali junho, julho e agosto, 2 meses e meio, preparando para uma maratona que seria... E além do volume da sessão, você aumentou o número de sessões de treino? O que eu tava fazendo? Na época eu tava fazendo basicamente 3 treinos chaves e complementando, se eu tivesse me sentindo bem, com uma rodagem. Eu tava fazendo terça-feira na Pampulha, uma volta na Lagoa, na época mais crítica, pace de maratona. Eu tava fazendo ali 1,8 na Pampulha. 3,40, 3,40 e 35. Era esse o pace. Eu lembro. A proposta era essa. Depois, Parque Municipal. Várias voltas longas ali dentro do Parque Municipal, bem mais difícil. 3 km. Mesma coisa, entre 14 e 16 quilômetros dentro do Parque Municipal. Isso na quinta-feira. E no sábado, a gente ia lá para Lagoa Seca. Média de 30, vamos colocar. Média de 30. Então, meus treinos eram esses. Então, na verdade, ele não aumentou o número de das sessões, mas aumentou muito o volume das sessões. De cada sessão. Exato. Se você parar para pensar... 15, 15, 30, com 30, 60. Ele fazia 50, 45, 50. Pulou para 70. E aí, eventualmente, um 10K entre
terça e quinta, na quarta-feira. Mas tinha dia que tava quadrado, sabe? Que eu já tava assim. E aí culminou com esse dia, no final de agosto, faltando pouco mais de um mês pra maratona, e aí eu abortei. Você continuou pedalando também, né? Naquela época. Eu continuava pedalando, eu saía, por exemplo, no domingo eu pedalava, nos outros dias eu ainda continuava pedalando, menos, mas eu ainda estava pedalando, só para aquele caso da maratona especificamente. Fazia só giro ou você ainda fazia treino? Não, eu estava só girando. Só girando. Naquela época eu estava só girando. Porque... E aí, o resumo, você não conseguiu ir pra maratona? Não fui. Não foi. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 3 meses afastado da corrida, comecei a correr bem devagar no início de 2015, após ter retornado, né? E aí eu decidi, falei, olha, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer maratona não, porque eu tive essa experiência, é possível que eu possa ter um outro problema de novo com o aumento desse volume e eu não tô querendo agora ficar ali me testando para isso não. Tô satisfeito com o 5, com o 10 e eventualmente com a meia, então eu vou ficar por aqui mesmo. E aí eu abortei os planos de fazer uma maratona e fiquei de boa com isso, sabe? Porque eu vejo que hoje a galera gosta de ir pra maratona e quer vai fazer, precocemente. E vai precocemente. Eu vejo o exemplo do Thales, ele cai muito com o nosso mundo hoje, né? As pessoas, né, Thales, você acompanha isso também, um avanço precoce das distâncias inferiores. Às vezes a pessoa nem teve uma boa base nos 5, nos 10 e já com 1 ano de corrida já fala, estou inscrito em tal maratona. E aí entra num processo de treinamento, né? Por várias questões, por valorização, por aceitação, por desafio, por não conseguirem, talvez, se desafiarem nas distâncias menores. Distâncias menores. Que poxa, porque a distância menor, pro amador hoje, ele não valoriza o completar só. Ele valoriza o completar na distância grande. Eu completei, eu sou maratonista. Porque na distância menor, com pouco treinamento, todo mundo completa 5, 10 quilômetros. A volta na Pampulha você completa. Agora, a chave tá com que qualidade você completa, com que nível de desempenho. Então, eu acho que fica aí também essa reflexão pra gente fazer. Como que você quer nas distâncias inferiores? Como que você vai encarar isso? Porque hoje a gente vê muitas pessoas correndo distâncias longas, né, mas entendendo um pouco de corrida. Porque elas não entendem que um Thales que para correr 16 minutos nos 5 km, ele treina mais do que uma pessoa que corre uma maratona em 4 horas e meia. Que corre uma maratona em 4 horas. Ele se submete a níveis de esforço muito mais altos. O nível de dificuldade dele é muito maior, de preparação. Né? Preparação. Tá louco. Entendeu? São detalhes muito maiores. Só que hoje a gente tem esse romantismo, esse glamour, nas provas maiores, distâncias maiores. Só que você tem um preço. O que acontece muitas vezes? As pessoas entrando para as provas longas e muitas vezes tendo que interromper o ciclo de treino por lesões, né? Ou então elas completando aquilo ali de uma forma desastrosa, né? Num sacrifício físico e mental gigante. E depois abandona a atividade física. Exatamente. Né? E aí vamos dizer, o tempo, né, que a pessoa vive o esporte, ele é muito curto. Muito curto. Você pega o seu caso. Você tá aí, a gente conversou no duatlon desde 2007. Tem 18 anos. 18 anos, quer dizer, vai fazer que vem, vai fazer 20 anos que você tá no duatlon. 20 anos. E se a gente pegar historicamente, as pessoas que se aventuram em maratona precocemente, quantas pessoas abandonaram? Exatamente. Né? E aí você pega esses eventos. Na verdade, né, Heleno, essa que você está colocando aí, a grande maioria é aventureira. Ou ele abandona, ou ele não tem uma constância no esporte. Então, se você pensar em 12 meses do ano, a pessoa tem 4 meses, 5 meses, vamos colocar sendo bem bacana com ela, de preparação e dedicação, e os outros 6, 7 meses que sobram, ela larga a mão, porque ela só entra para preparar quando ela inventa a prova, e ela só inventa a prova grande, então ela não consegue dar essa sequência. Então, assim, mesmo as pessoas que sobrevivem, vamos colocar assim, entre aspas, no esporte, na corrida, ou que seja, né, nós estamos falando da corrida agora, elas sobrevivem de uma forma que não é constante, entendeu? Ela vai fazer ali 4, 5
vamos colocar 6 meses, e 6 meses ela vai levar ou sem fazer nada, ou levando de qualquer jeito. Então ela não está, né, numa preparação, ela não está fazendo atividade regular. E é muito por isso também. Sim, e eu vejo que o exemplo do Thales aí, essa sua decisão lá em 2014, 2015, tem duas coisas aí. De você estar, entre aspas, feliz, se encontrou com o que você fazia, né? E depois também na saúde. É lógico. Você falou uma frase certa. Poxa, eu não estava na fase, eu não queria me testar para ver se aquilo ali ia dar certo, né? E, poxa, você encontrou uma coisa que você mantém longevidade com aquilo. E o que eu acho que a grande pegada, o grande final e tchan do negócio é a gente pensar em longevidade também. Exato. Né? Porque quantas pessoas que a gente viu que foram, entre aspas, disciplinadas por pouco tempo e depois são indisciplinadas, né? Deixaram de fazer e não exercem mais, não fazem mais atividade física ou migraram para outras atividades porque elas não se encontraram, né? Tiveram precocemente entrar em distâncias maiores, né? Pois é, não, eu penso assim, eu tive bons professores, né? Eu tive um tempo de vida muito legal com as pessoas que me ensinaram bem de corrida, né? Você vai lembrar, eu comecei a treinar corrida com o Bruno Cury. Sim. E o Bruno Cury foi bem cauteloso comigo na época. Depois de 6 anos com o Bruno, eu treinei com o Adriano Maron. Adriano Maron é um cara espetacular, um treinador fora de série, e Adriano Maron sempre também teve muito cuidado comigo, né, e respeitando essas questões dos nossos limites, né? E uma coisa muito legal que aí é bem particular, eu sempre gostei do 5 e do 10 km, sempre tive a pegada, isso aí já é bem natural em mim, eu sempre tive a pegada de eu quero fazer isso mais rápido. Então quando eu via provas na TV, e eu sempre gostava disso, poxa, a minha pegada não é eu quero ir mais longe, eu quero fazer isso mais rápido. Legal. E acho que hoje isso é um pouco, vamos dizer, eu sou uma exceção hoje nesse marco que eu enxergo. Com certeza. Porque até hoje, poxa, eu tô com 46 anos, eu comecei minha primeira corrida em 2004, então já são mais de 20 anos fazendo corrida, e ainda consigo marcas que há 15 anos atrás eu estava fazendo, e hoje com 46. Então, para mim hoje, o meu desafio é esse, até quando eu consigo ser, vamos dizer assim, competitivo, estando com 46, daqui a pouco com 50 anos, e depois eu vejo o que eu faço, mas assim, e eu tenho saúde com isso, sabe, porque eu consigo treinar de uma tal forma, sem sacrificar-me, né, tanto fisicamente, porque daqui a uns anos eu tenho que pensar nisso também. Sim. Então... E fazendo esses ajustes ao longo dos anos, é uma coisa... Ao longo dos anos. A gente não pode querer continuar fazendo o que a gente fazia com o decorrer do tempo. Exatamente. Nossa, não tem jeito. E uma coisa, você ainda está conseguindo manter tempos, marcas que você teve há 20 anos atrás, mas daqui a pouco a sabedoria vai ser você entender que talvez manter ou perder de pouco, talvez você vai estar fazendo até mais do que você estava fazendo 20 anos atrás. Exatamente. Né? Aceitar e ir adaptando, adequando as novas realidades que você vai ter, mas mais por causa da idade, do desgaste do tempo, e né, a gente sabe disso, não tem jeito. A gente estava conversando aqui antes um pouco, a gente comentando, você ficou numa prova sua, no final da prova, com um menino de 30 anos, já sei com 46, ali pesou na última corrida, na reta final. Né? Até chegar ali, você estava junto, mas na idade pesa, a gente tem que, é real. Né? É real você pegar uma comparação de uma pessoa 10, 15 anos mais nova que você. Nesse aspecto, assim, por isso hoje, o meu volume de corrida semanal e até as minhas sessões, elas são bem mais cautelosas do que há alguns anos atrás, e aí o ciclismo hoje está se tornando fundamental na manutenção, por exemplo, do meu VO2. Né? Eu não deixo de fazer em momento algum treinos de alta intensidade na bike, também faço na corrida, claro, mas, por exemplo, hoje eu corro 3 vezes por semana, e essas três vezes já são menos do que eu fazia alguns anos atrás. Entendi. Entendeu? Ou seja, eu já não corria tanto por
pela modalidade que eu fazia e também por ter tido algumas lesões ao longo da história, e aí sabendo que eu precisava administrar, né, essa chance de me lesionar e interromper o meu treinamento, então eu pensei, Thales, é melhor você continuar com esse volume relativamente mais baixo do que a maioria das pessoas fazem e tentar abordagens alternativas. Perfeito. Então o ciclismo para mim, ele é essa alternativa para eu conseguir, dado que eu tô ali no meu teto de corrida, quais outras ferramentas eu posso colocar à mesa para poder dar-me a chance de conseguir ser competitivo ou eu ter velocidade ainda em provas de 5 e de 10 quilômetros. Uhum. Então é nesse aspecto que a bike ela tem realmente contribuído muito para mim. Sim. É quando o meu teto na corrida chegou. Uhum. E aí o que eu vou fazer? Eu preciso de outra modalidade, eu preciso de alguma outra coisa. Você fez isso agora, Volney, na preparação para Nova York. Você treinou terça, quinta e sábado, o resto dos dias você estava pedalando. Exatamente. Quando eu voltei a correr ali em setembro, foi exatamente isso. Foram 2 meses que eu tinha que colocar. E é aquilo que a gente falou. Eu não coloquei treino de intensidade na corrida, porque eu não podia arriscar a intensidade na corrida. Não tinha treino de intensidade, você estava perto, você me via. Né? Então, assim, eu compensava a intensidade no pedal. Eu preferia fazer intensidade no pedal, correr o risco ali que não tem impacto, né? Não tem. Me tiraria esse risco da lesão e eu ia fazer o treino limiar, algumas sessões de VO2, todos na bike. E só lembrar também que as suas rodagens na corrida, porque senão quem vê acha assim, não, o cara tava passeando a corrida. Foram cada vez mais você aproximando da velocidade pretendida sem dúvida. Da maratona. Assim, você quase comecei em velocidade acima do seu ritmo pretendido. Não, exatamente. Né, que você fez 2 horas e 58, que dá 4,15, 4,14 por quilômetro. Exatamente. Você não fazia treinos a 3,40, 3,50. Não, mas eu comecei a correr muito perto desse ritmo de 4,15, 4,20 várias vezes. Várias vezes. Volumes menores, mas várias vezes. Isso. Eu comecei ali na reta final, eu passei 4 semanas, talvez, fazendo um volume ali de 60, 70 minutos, até quase 80, na velocidade pretendido, né? O segunda sessão de treino, um pouco mais lento, mas também 1 hora, 1h10, mas um pouco mais lento, e consegui correr 2 horas, eu cheguei a correr até 2h20 mais ou menos, mais lento, mas correndo um volume alto e conseguindo fazer sessões aonde eu terminava um pouquinho mais rápido, adaptando até mesmo a parte do sofrimento ali na reta final, você administrar o esforço que vai ser, que era progressivo o esforço, né? Eu tentava, a última semana de treino, que a gente estava até correndo junto lá, eu fiz uma sessão no primeiro treino de uma meia maratona, você lembra? A gente estava junto, eu corri essa meia maratona até uma velocidade mais rápida, que nós fizemos ali, deu 4,8, 4,7 de média, e eu fiz um sábado antes, 30 km, 32 km, se não me engano, foi o longo que eu entreguei com mais intensidade, e ele progressivo, terminando mais rápido, ele deu uma média de entre 4,20 e 4,25, então assim, foi um treino de qualidade, que foi uma semana onde que eu tive e aí na semana da prova ainda fiz um 10K abaixo de 40. Sim. Isso tudo porque você teve que quem tá vendo aí vai pensar assim, poxa, mas o polimento dele uma semana antes de você correndo, porque você não teve tempo, eu não tive tempo, exatamente. Eu fui crescendo e cheguei na prova ali, faltando treino, inclusive, né? Quem não estuda antes tem que estudar na véspera da prova. Eu poderia ter treinado um pouco mais, mas eu não tive como treinar justamente por causa de lesão, então a gente vai fazendo dessa forma. Ô Thales, pra gente fechar aqui, curiosidade, qual treino você acha mais difícil? Treino de ciclismo ou treino de corrida? Poxa, essa pergunta é difícil de responder, viu? Olha, eu posso dizer que o treino de corrida eu acho mais difícil, pra mim. Eu acho o treino de corrida, treinos em limiar, anaeróbico, por exemplo, seja ele contínuo ou fracionado, né? O contínuo especialmente, né? Quando você vai ali para 30 minutos tentando rodar nessa intensidade. Se você realmente coloca no limiar. Se você realmente tá trabalhando ali, você está mexendo numa ferida, né? E aí aquilo ali ele é sofrido, né? Na bike também é bastante, mas eu acho que a questão da sobrecarga articular da corrida começa a tornar as coisas cada vez mais complicadas, né? Os minutos passam parecendo horas. E qual treino você gosta mais de fazer? Você gosta de pedalar mais ou de correr? E nisso aí, qual que é o treino que você mais gosta de fazer? Pois é, hoje eu gosto muito de fazer treinos na bike, sabe? Vários deles na bike eu gosto. E gosto muito desses treinos simulando contra-relógios.
sabe? De bike. De bike, né? 20 minutos. Parece uma loucura, né? Que eu acabei de falar que o mais difícil na corrida é esse. Mas é porque na bike, o vento na cara, a velocidade te dá uma outra satisfação. E aquela pegada da velocidade que você tá passando... te dá uma energia a mais. A dinâmica da bike, entendeu? Ela é bem interessante, ela é motivante. E aí, então, eu gosto muito. Não necessariamente fazer algo tão sofrido como 40, 50 minutos nessa intensidade. Mas fazer blocos de 20, 30. Entendi. Eles chegam a um alto nível de desconforto, mas depois você tem ali um intervalo. Ou então ficar naquele over-under, sabe? Assim, 1 minuto acima do limiar, 1 minuto um pouquinho abaixo, durante 40 minutos. Entendi, porque aí parece que não é sofrido, mas é porque você vai sempre oscilando. Isso aí nesse tipo de treino entra a parte mental, né? Porque é o conforto do mental que você fala assim, pô, mas daqui 1 minuto eu vou descansar. E não é descansar. Não. Você desceu ali você desce um pouquinho, nem um degrau. E aí você já sobe. Então, assim, esse é um conforto mental que te dá pra você segurar um treino desse. Então, esse é o tipo de treino que eu gosto muito na bike, sabe? Entendi. É por aí. Show de bola. Mas beleza, então. Ô Thales, agradecer aí. Você quer fazer mais alguma consideração aí? Não, só mesmo falar um pouco dessa questão que quando a gente veio conversar sobre falar entre o uso do ciclismo na corrida, né, nunca é tentar transferir para as pessoas de que, nossa, agora eu vou pedalar que eu vou melhorar minha corrida. A proposta nunca é essa, sabe? Tem que colocar as coisas no contexto correto para não haver uma interpretação equivocada. Normalmente a corrida, ela vai ser sempre preponderante se você quer melhorar na corrida. Sim. A questão é, quando você encontra fatores que são limitantes, a bike, sim, nesse caso, ela entra como uma ferramenta extremamente poderosa. Entendeu? Mesmo que você não seja um atleta de uma modalidade que usa a bike, mesmo que a bike entre como apenas um complemento, seu objetivo será sempre a corrida. Mas, pô, eu tenho 4 corridas por semana, dá para você trabalhar com a bike mais 3 vezes por semana ou mais 2, fazendo treinos, aí vai ver com o seu treinador, né? O que você vai trabalhar, não é simplesmente ficar girando em cima da bike. Você vai encontrar um benefício, né, uma vez que você já não vai correr mais. Então, ou seja, entre correr 4 vezes por semana e correr 4 vezes por semana mais 3 treinos de bike, não tenha dúvidas que isso vai ter um benefício. Vai. Com certeza. Entendeu? Não precisa de artigo científico publicado em periódico do mais alto nível, que a gente sabe que isso vai... sabe na prática. Exato. É diferente de comparar um cara que corre 7 vezes por semana de um que corre 4 e pedala 3. Aí já são coisas desequilibradas. Ou então você pegar o cara de 7 e fala assim, não, vem cá agora, tira 2 vezes na semana e vai pedalar que vai ser melhor para você. Não vai ser melhor para você. Isso. Porque ele é adaptado e ele 7 vezes por semana para ele tá ok. Exato. Né? Então é isso. O pessoal tem que entender isso. Então eu vou tirar 3 treinos e vou pra bike que vai ser mais... Não vai ser pior para você. Eu acho que a questão é essa, né? Você bater o teto da corrida, a bike entra para poder suprir esse teto. Perfeito. Colocação perfeita. Só para colocar e ilustrar isso um exemplo, tem o triatleta campeão olímpico, o Alex Yee. Ele correu Londres esse ano para 2 horas e 11. Ele tinha uma média de 135 km por semana de corrida. Não, mas você viu a última maratona dele? Pois é. Aí agora ele correu Valência para 2 e 6. Sabe quanto foi a média de corrida dele por semana? 170. Não tem como o cara correr em 2 horas e 6, fazendo 120, 130 km por semana. Aí você vai pegar 170, com certeza ele tinha. E continuou pedalando 230, 250 km por semana. Quer dizer, você imagina a carga aeróbica dele. Né? 170 km por semana, porque o maratonista que corre em 2 horas e 6, ele faz 200. Isso. 210, 110. Mas só que ele só corre. Aí o cara tá ali com mais... Ainda tem mais 250 km de pedal, 230 km de pedal por semana. Perfeito. Entendeu? E aí o cara fez 2 horas e 6 e a gente pensar que o melhor brasileiro, tirando o Daniel Nascimento, que era o Ronaldo da Costa, 2,605. Depois era o Marius com 2,630 em Londres. Ele fez 2,640. Surreal, né? Bom, mas é isso então, Thales. Obrigado aí. Valeu. Pela presença, né? Por esse bate-papo aí. Né, e pra turma que tá aí assistindo a gente. Espero aí que a turma tenha aproveitado e desmistificado, né, essa questão aí da gente pensar aí sobre os treinos de ciclismo e treinos de corrida. Tudo é adaptável e para cada perfil de atleta. É isso aí então, pessoal. Encerramos aí nosso Papo de Corredor. Seguimos aí até a próxima.